E nós já vamos começar o nosso Vitrine Revista de hoje tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, tem ou não tem direito à aposentadoria rural também, sabia que conta alguns anos e bons anos aí, gente? Não fica com essa dúvida, manda pra cá pro nosso WhatsApp 991-22-2899, que a nossa super advogada previdenciária Carla Sanches já está a postos por aqui e responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Perfeito, bora lá. Boa tarde. Minha mãe não está conseguindo se aposentar porque meu irmão estar no cadastro dela, mas ele não tem renda nenhuma. Isso está certo? Ela não consegue tirar ele do cadastro. É o caso aí, me parece, de um benefício assistencial, né, Patrícia? Então, o benefício assistencial, o INSS, ele vai analisar todo mundo ali que é o grupo familiar. Se de fato, né, esse irmão ele não trabalha e nem reside com a mãe, ela precisa atualizar esse cadastro junto ao CRAS para depois informar isso para o INSS. Agora, se já foi, né, objeto de uma negativa do INSS, o ideal é procurar um advogado, né, um especialista na área para que possa ajudá-la. Mas sim, se é benefício assistencial, o INSS vai aí levar todo mundo em consideração. E lembrando que quem declarou quem é o grupo familiar é a própria pessoa. Então pode ser que seja no momento em que esse filho morava ainda com ela, né? Entendi. Minha mãe nunca contribuiu, porém trabalhou a vida quase toda na roça, no sítio. Ela pode usar as notas do meu pai? Ela já tem 60 anos. Infelizmente, nesse caso, né, se o pai nunca contribuiu, porém a gente precisa avaliar como esse homem se aposentou. Porque no caso da mulher, para utilizar a prova rural do homem, precisa ver quanto tempo que ele usou e também se ele veio morar na cidade. Porque se neste momento ela não está mais residindo na zona rural, não é possível usar aquelas notas lá antigas. Porque o regime de economia familiar, né, Patrícia, ele está ligado ao grupo familiar. Então, a partir do momento que alguém da família passa a exercer uma atividade urbana, já não existe mais trabalho rural de regime de economia familiar puro, que a gente fala. Então, é preciso avaliar exatamente como ele se aposentou e que notas que ele utilizou. O pai da minha neta está preso. Ela não está recebendo nenhuma pensão. Como fazer para receber o direito da minha neta? Nesse caso de prisão, né, o familiar ele tem direito menor de idade ao auxílio reclusão. É preciso fazer um pedido no INSS. Só que lembrando, auxílio reclusão, como qualquer auxílio, ele precisa levar em consideração se essa pessoa, antes de ser preso, ele estava contribuindo para o INSS. Então, precisa ver se ele estava devidamente registrado ou recolhendo ali o INSS pelo carnê. E também é muito importante, né? A gente sempre ouve muita coisa sobre auxílio reclusão e muitas coisas não são verdades. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado. O menor, né, e a pessoa dependente, ela tem direito ao auxílio reclusão. A pessoa precisa estar pagando o INSS e geralmente esse valor é num salário mínimo, diferente do que a gente ouve e vê muito por aí, que são 2 salários, 3 salários e basta, e enfim, a pessoa eventualmente ser presa. E o auxílio reclusão não é para o preso, é para o dependente que ficou fora da prisão. Perfeito. Tomo remédios controlados para ansiedade. Gostaria de saber se consigo me aposentar. Sou a Edna, 49 anos, bairro Cataratas. Patrícia, acho que é mais uma vez aquilo que a gente sempre fala, né? O fato da pessoa ela estar doente não significa necessariamente que ela está incapaz. Então, às vezes, as pessoas elas têm uma dificuldade, né? Tomam um remédio para depressão, ansiedade, só que isso não necessariamente a impeça, né, de trabalhar. Então, é preciso muito ter cuidado. O fato de você estar usando um medicamento contínuo, você não precisa necessariamente estar incapaz. Talvez você só esteja doente. Quando o auxílio-doença ele é devido? Quando a pessoa ela está num estágio em que a doença não permite mais ela trabalhar. E isso vai estar diretamente ligado ao médico que te acompanha, ele vai te auxiliar. Então, fazer uso de um medicamento ou você estar doente não significa que você está incapaz. Pagando somente o MEI, eu consigo me aposentar ou precisa pagar também o INSS? É muito engraçada essa pergunta, porque as pessoas sempre confundem. Você pagando o MEI, você está pagando INSS, né? Então as pessoas acham que só porque ele é uma alíquota um pouquinho menor, mas sim, você está pagando INSS, né? O MEI é uma forma de pagar o INSS com uma alíquota um pouquinho menor. Você vai ter total direito de se aposentar por idade e também, caso você fique doente, incapaz, você vai ter direito ao auxílio-doença. Então, cuidado, se é isso que você pode pagar, pague isso. Ah, eu quero pagar um pouco mais porque eu quero ter uma
uma aposentadoria melhor. Aí é outra situação e você pode fazer uma simulação, mas está pagando o MEI, está tranquilo. Já tinha o direito de me aposentar em 2015. Fiz transplante de rim, 2 anos de hemodiálise, cortaram meu benefício de auxílio-doença. Na época, já tinha 23 anos de contribuição. Fiquei 6 anos lutando e não me aposentei. Só me aposentei em 2021. Será que eu tenho direito nos 6 anos atrasados que eles não me aposentaram? Sou mulher, tenho 66 anos. Aí depende. Se essa negativa ela foi só administrativa, não houve uma discussão judicial acerca dessa aposentadoria, talvez é possível ir buscar esses atrasados via judicial. Porém, se foi já uma negativa que transitou em julgado, ou seja, não tem mais recursos na justiça, aí não tem como fazer pedido de revisão. Então, esse caso precisa ser estudado no sentido de foi negado somente pelo INSS e não pedir, e pedir depois pela Justiça. Aí há uma possibilidade. Agora, se não, já foi um resultado judicial, não tem muito o que fazer. Eu aposentei por tempo de trabalho 7 anos atrás, com 53 anos de idade. Hoje tenho 60 anos. Já posso pedir minha aposentadoria integral? Porque hoje eu recebo o equivalente a 70% do valor. Ailton Souza. Uma vez aposentado, sempre aposentado. Ah, é? Né? Esse é um lema que a gente sempre fala. Então, muito cuidado ao pegar a sua aposentadoria. Não existe uma possibilidade de, eu peguei minha aposentadoria, agora eu estou com mais idade, quero pegar outra, ou quero fazê-la com que ela fique integral. Não existe isso. A lei ela é clara. A partir do momento que você pediu a sua aposentadoria, se você continua trabalhando, todos os recolhimentos previdenciários após sua aposentadoria ficou para o sistema. Isso não vai voltar para você. Então, antes de pegar a sua aposentadoria, veja, faça cálculo, porque todo o período pago posteriormente à sua aposentadoria não vai entrar em nenhum tipo de revisão. O que pode ser feito é verificar se cabe revisão do período em que você aposentou para trás. Às vezes aconteceu de não entrar algum salário, agora a gente tem a revisão da vida toda, né, que vai ser utilizado salários anteriores a 94. Então, isso sim é possível. Agora, me aposentei, continuei trabalhando, quero que esse dinheiro de volta. Não vai ter. O sistema brasileiro de previdência, ele é contributivo e solidário. Isso significa que se você permaneceu no mercado de trabalho, você está ali, o princípio da solidariedade, você está contribuindo para o sistema. Então, não vai voltar para você. Entendido. Quero saber sobre o abono permanência. Quais as regras para ter o direito? A mensagem é da Silvana. Uma ótima pergunta e, infelizmente, a resposta pode ser um pouco ambígua, mas depende. Porque é servidor público. Então, depende qual que é o tempo de contribuição que você tem no serviço público para saber se você tem direito ao abono permanência ou não. Mas, resumidamente, o que é o abono permanência? É quando a pessoa está próximo, o servidor público, seja do Estado, do município ou da União, ele está próximo de se aposentar. Então, ele pode pedir o abono permanência. Ele vai ter pago um salário um pouco a mais até ele se aposentar. Mas, cuidado, houve uma mudança também, né, desde 2019, tanto no Estado também quanto na União. Então, tem que verificar por isso se você tem direito ou não ao abono permanência. Porque se caso o servidor peça o direito ao abono permanência, ele é pago e vislumbre que ele não tem direito à aposentadoria, ele pode ter que devolver esse dinheiro. Então, cuidado, abono permanência tem que ver exatamente cada caso. Quem tem fibromialgia pode se aposentar? É a pergunta da Ângela. A gente volta naquele mesmo assunto, né? Precisa ver se esse estado que ela tem de fibromialgia está impedindo ela de trabalhar. Então, vai depender muito do documento médico, do acompanhamento, das restrições, se essa doença está, de fato, impedindo que ela exerça a atividade dela. Então, depende muito da documentação médica que ela tem e se isso, de fato, faz com que ela não possa trabalhar. Estou com processo na perícia médica federal para análise produtos químicos e biológicos. Faz 1 ano já. Esses processos, eles costumam demorar, doutora? Demora bastante. A ação judicial, principalmente quando analisa questões especiais, que é o caso dele, né? Provavelmente está aí pedindo, né, que ele estava exposto a agentes biológicos, demora bastante, porque tem que se analisar, né, o formulário PPP, que é aquele que a empresa entrega, o laudo técnico. Se for uma empresa que já não existe mais, precisa fazer aí uma perícia análoga, precisa pedir testemunhas. Então, a ação judicial, ela demora bastante. Ela vai demorar porque ela precisa analisar se, de fato, essa pessoa está exposta ou não a esses agentes insalubres. Minha sobrinha faz mais de 1 ano que faz tratamento de câncer. Já deu 3 entradas no INSS pelo BPC. O que fazer? Ivone Bueno está perguntando.
Nesse caso é muito específico, né? Se ela deu a entrada e acabou não conseguindo, eu acho que é o ideal, né? Se eles não estão assistidos aí por um profissional, um advogado, procure um profissional especialista para ver o porquê que está sendo negado. Às vezes é falta de documentação. O BPC, não basta a pessoa estar incapaz, ela também tem que comprovar a miserabilidade. Então pode ser que, em razão da composição familiar, a renda dela passe um pouco do que a lei prevê. Então você precisa provar que essa pessoa tem mais gastos daquilo, né? Então precisa de prova. Então o ideal é procurar um profissional da área para poder auxiliar melhor, para ver o que está acontecendo. Sou aposentado, perdi a esposa e a aposentadoria dela passaria para mim. O juiz já assinou, está no INSS. Quanto tempo leva para eu receber? Williams está perguntando. É uma pergunta que a gente faz todos os dias no escritório. Ai, meu Deus. Porque não necessariamente pós-sentença já sai a implantação do benefício. A implantação do benefício pós o juiz assinar, né, que é popularmente conhecido, isso demora. Por quê? Vai para o INSS tem que fazer cálculo. Se ele foi um pedido que foi feito há muito tempo, tem que ser cálculo dos atrasados. Então vai. O que é para ele ficar feliz. O juiz já assinou, deu certo. Então, ele está fazendo aí uma economiazinha que talvez ele não queria, mas vai sair. Mas a implantação do benefício pós-sentença, ela demora bastante. Isso sem falar que é preciso verificar se no caso dele o INSS não recorreu. Se recorreu, vai demorar mais ainda. Tá, mas daí nesse caso, por exemplo, assinou esse ano, enfim, vai até ano que vem. Aí, se der certo, esses atrasados, digamos assim, vai para ele depois? Sim, perfeito. Tudo a partir do momento em que a sentença ela sai, ela dá ok, né? Dá procedência, como a gente fala, né? No termo juridiquês. Dá procedência. E no INSS não recorre. Então, tudo que vai ser pago é até o momento em que o INSS de fato implanta o benefício. Então, se ele pediu essa pensão em 2020, ele tem todos esses atrasados para receber, além daqueles meses que o INSS demorou pós-sentença para implantar o benefício. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista. Eu que agradeço, Patrícia. Até uma próxima. Até.